Quando eu e minha filha, Ana, nos mudamos para aquela casa, tudo parecia perfeito. Era um sonho que finalmente se realizava. Uma casa grande, com quintal espaçoso e um quarto só para Ana, algo que ela sempre quis. Porém, desde o primeiro dia, algo parecia fora do lugar. Não era algo que eu conseguia explicar. Mas sabe quando o silêncio parece alto demais? Era exatamente assim. A primeira semana foi tranquila, mas eu comecei a perceber pequenas mudanças no comportamento da Ana. Ela sempre foi uma menina alegre, tagarela, mas, de repente, ficou introspectiva. Passava horas sozinha no quarto, com as portas fechadas, e quando eu perguntava o que estava fazendo, ela respondia apenas, brincando com minha nova amiga. No início, achei que fosse algo normal, talvez fruto da imaginação dela. Crianças criam amigos imaginários o tempo todo, certo? Mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Uma noite, eu estava passando pelo corredor quando ouvi Ana rindo. Era uma risada diferente, não aquela risada inocente de criança, mas algo mais sombrio. Abri a porta devagar e a vi sentada no chão, com suas bonecas espalhadas ao redor. Ela conversava com alguém, mas o quarto estava vazio. Perguntei com quem ela estava falando, e ela apontou para um canto escuro e disse: "Com a moça do vestido branco." Meu coração gelou. Depois disso, Ana começou a ter pesadelos frequentes. Ela gritava à noite, dizendo que a moça estava brava, que não queria que a gente ficasse ali. Em uma das noites, acordei com um barulho alto vindo do quarto dela. Quando entrei, as bonecas estavam todas caídas no chão e Ana, tremendo, apontava para a janela aberta. Ela jurava que alguém tinha entrado. Foi aí que decidi investigar mais sobre a casa. Descobri que os antigos moradores saíram de lá às pressas, mas ninguém sabia o motivo exato. Um vizinho mais velho comentou que a casa tinha uma história. Uma mulher teria morrido ali anos atrás, e alguns acreditavam que o espírito dela nunca foi embora. Eu queria não acreditar, mas as coisas só pioravam. Ana começou a mudar fisicamente. Seu olhar, antes cheio de vida, ficou vazio. Às vezes, ela dizia coisas que não eram dela, como se outra pessoa estivesse falando. Palavras que uma criança jamais conheceria. Um dia, enquanto eu fazia o jantar, ela apareceu na cozinha com um sorriso estranho e disse: "A moça disse que você precisa ir embora, ou vai se arrepender." Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada, vigiando Ana, até que, por volta das 3 da manhã, ouvi passos pesados no corredor. Peguei uma lanterna e saí do quarto. Quando cheguei à porta do quarto dela, ouvi um sussurro: "Ela é minha agora." Abri a porta, mas Ana estava dormindo profundamente. Eu sabia que não podia mais ficar ali. No dia seguinte, arrumei nossas coisas e saímos daquela casa sem olhar para trás. Depois disso, Ana voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas até hoje, quando ela vê uma boneca ou ouve falar de uma casa antiga, ela fica nervosa e pede para mudar de assunto. E, sinceramente, eu também. Aquela casa levou algo de nós que nunca conseguiremos recuperar: nossa paz. Se alguém me perguntar sobre aquela casa, eu só digo uma coisa: não vá. Algumas histórias são melhor deixadas no passado. Depois que saímos da casa, tentei reconstruir nossa vida. Arrumei um novo lugar para morar, bem menor e mais simples, mas pelo menos eu me sentia segura. Achei que aquilo tinha ficado para trás, enterrado junto com as memórias daquela casa. Mas, às vezes, o passado não fica onde deveria. Tudo parecia normal por alguns meses, até que Ana começou a fazer perguntas estranhas. Ela me perguntava se eu lembrava da moça do vestido branco e por que tínhamos deixado ela para trás. Eu dizia que era apenas um sonho,
que aquilo não era real, mas Ana insistia. Ela disse que sente saudades, mamãe, que não foi certo irmos embora assim. Essas palavras me davam calafrios, mas eu tentava manter a calma. Talvez fosse apenas a imaginação de uma criança, algo que o tempo apagaria. Certa noite, enquanto eu terminava de lavar a louça, ouvi risadas vindo do quarto da Ana. Risadas altas, não dela, mas de alguém mais. Meu coração disparou. Subi as escadas o mais rápido que pude, entrei no quarto e lá estava Ana, sentada no chão, com as bonecas, olhando para o canto vazio do quarto. Ela sussurrava baixinho, como se estivesse conversando. Quando perguntei o que estava fazendo, ela apenas me olhou e disse: "Ela encontrou a gente. Mamãe, a moça está aqui." Eu tentei manter a calma, mas meu corpo inteiro tremia. Como era possível? Saímos daquela casa há meses. Como algo assim poderia nos seguir? Resolvi que era hora de buscar ajuda. Falei com o padre da igreja local e expliquei, com o máximo de detalhes que consegui, o que estávamos vivendo. Ele ouviu pacientemente e, ao final, disse algo que nunca vou esquecer. Às vezes, não é a casa que está amaldiçoada, mas as pessoas que passam por ela. Ele foi até a nossa casa para abençoá-la. Durante o ritual, Ana começou a gritar, um grito tão agudo e desesperador que fez o padre parar por um instante. Ela dizia que não queria que ele machucasse a amiga dela. Foi necessário segurá-la para que o padre pudesse continuar. Quando terminou, a casa ficou em um silêncio absoluto. Ana desmaiou e eu a carreguei para a cama. O padre me disse que precisaria voltar mais vezes, pois aquilo parecia ser mais profundo do que ele imaginava. Depois disso, as coisas ficaram estranhas. Ana parecia estar em dois mundos. Às vezes, era a menina doce de sempre, mas outras vezes, me olhava com um olhar vazio, como se eu fosse uma estranha. Uma noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi passos no corredor. Pensei que era Ana, mas quando olhei, vi uma silhueta parada na porta do meu quarto. Parecia uma mulher, mas estava tudo escuro demais para eu distinguir detalhes. Quando acendi a luz, não havia ninguém ali. O padre voltou mais algumas vezes, mas os fenômenos não pararam. Eu sabia que precisava de respostas. Procurei uma médium, uma mulher conhecida na cidade por lidar com esses casos. Quando ela chegou à nossa casa, ficou parada na entrada por um tempo, como se estivesse ouvindo algo. Então, me disse, ela está aqui. Ela nunca deixou sua filha. Segundo a médium, a entidade que Ana chamava de a moça do vestido branco tinha se apegado a ela de alguma forma. Talvez pela inocência, pela vulnerabilidade, ou até porque Ana enxergava algo que eu não conseguia fazer. A médium realizou um ritual que durou horas. Foi exaustivo, e Ana ficou agitada durante todo o tempo, mas ao final, o clima na casa parecia mais leve. Pensei que finalmente estávamos livres, mas a médium me deu um aviso. Ela se foi por enquanto, mas entidades assim nunca desaparecem completamente. Cuide da sua filha. Hoje, anos depois, ainda lembro de tudo isso como se fosse ontem. Ana não fala mais sobre a moça, mas às vezes vejo um brilho estranho em seus olhos, como se ela ainda estivesse conectada a algo que não pertence a este mundo. E eu, todas as noites, antes de dormir, oro para que aquilo nunca volte. Porque, se voltar, eu não sei se seremos fortes o suficiente para enfrentar de novo. Depois da visita da médium, achei que o pior tinha passado. Por alguns meses, tudo pareceu normal. Ana voltou a brincar como antes, começou a rir mais, e eu pensei que estávamos livres daquela sombra. Mas, lentamente, coisas estranhas começaram a acontecer novamente, e desta vez mais intensas. Ana passou a reclamar de dores no corpo, especialmente nos braços e nas costas. No início,
Pensei que ela pudesse ter se machucado brincando, mas quando fui examinar, encontrei arranhões profundos, como se alguém tivesse cravado unhas em sua pele. Perguntei o que tinha acontecido, e ela simplesmente respondeu: foi ela. A moça ficou brava. Na mesma semana, Ana começou a acordar com hematomas que não estavam lá antes de dormir. Eu passei a dormir no quarto ao lado, deixando a porta aberta para ouvir qualquer movimento, mas nunca escutava nada. Era como se essas marcas aparecessem do nada. Uma noite, ouvi Ana falando sozinha em seu quarto. Era um tom de voz baixo, quase como um sussurro, mas as palavras não eram dela. Quando cheguei na porta, ouvi claramente uma voz grave e rouca saindo da boca da minha filha. Era impossível. Não parecia a voz de uma criança. Ela dizia coisas que não faziam sentido, frases em uma língua que eu não conhecia. Quando entrei, Ana estava parada de costas para mim, encarando a parede, como se soubesse que eu estava ali. E, sem se virar, ela disse: você não devia ter chamado ela. Agora eu sou dela. Depois disso, as noites ficaram cada vez mais aterrorizantes. Eu comecei a encontrar objetos da casa em lugares que não deveriam estar. Facas no chão do quarto dela, quadros caídos, brinquedos que pareciam estar derretidos, como se tivessem sido expostos a um calor intenso. Um dia, enquanto eu limpava o quarto, encontrei um desenho na parede feito com algo que parecia sangue seco. Era um símbolo estranho, algo que eu nunca tinha visto antes. Quando perguntei a Ana o que significava, ela riu, mas não era a risada dela. As manifestações começaram a se tornar físicas. Eu mesma comecei a sentir toques frios no meu corpo enquanto dormia. Ouvi vozes me chamando durante a noite. Senti o cheiro de algo podre se espalhando pela casa, mesmo com tudo limpo. Uma vez, acordei com Ana parada ao lado da minha cama, com os olhos arregalados e fixos em mim. Ela não dizia nada, só ficava ali, até que eu finalmente tive coragem de tocá-la. Assim que coloquei a mão no ombro dela, ela gritou tão alto que o som parecia impossível para uma criança. Em outro momento, Ana simplesmente desapareceu. Eu a procurei por toda a casa, gritando o nome dela, até que ouvi um som vindo do sótão. Não sei de onde tirei coragem para subir lá, mas quando abri a porta, vi Ana sentada no chão, rodeada por velas apagadas, com o mesmo símbolo estranho desenhado ao seu redor. Ela me olhou e disse: eu disse que ela nunca iria embora. Depois desse episódio, as coisas pioraram ainda mais. Ana começou a sofrer convulsões do nada, seu corpo se contorcia de formas impossíveis, e ela gritava coisas horríveis. Chamamos médicos, mas eles não encontraram nada fisicamente errado com ela. Era como se o problema não fosse do corpo, mas de algo muito mais profundo. Uma noite, acordei com barulhos altos vindos do quarto dela. Quando entrei, vi os móveis flutuando, a cama de Ana balançando como se alguém estivesse tentando levantá-la. Ela estava sentada no chão, com o olhar vazio, repetindo a mesma frase: ela quer que você vá embora. Ela quer você, mamãe. Chegou um ponto em que a presença dentro da casa se manifestava diretamente. Portas batiam com violência, vidros quebravam, e uma vez, enquanto eu fazia o jantar, senti mãos invisíveis me empurrando. Eu caí no chão com tanta força que pensei que tinha quebrado algo. Ana apareceu na cozinha logo depois, com aquele sorriso sinistro, e disse: ela não gosta de você. Tudo culminou em uma noite que nunca vou esquecer. Era quase meia-noite quando acordei com um grito ensurdecedor. Corri para o quarto de Ana e a encontrei levitando sobre a cama, como se algo a estivesse segurando no ar. Ela chorava, mas não conseguia se mexer. Gritei, tentei puxá-la, mas parecia que havia uma barreira invisível. Quando finalmente consegui tocá-la, ela caiu no chão como se fosse uma boneca sem vida.
Levei Ana para fora daquela casa naquela mesma noite, sem pensar duas vezes. Saímos com a roupa do corpo, sem olhar para trás. Até hoje, não sei o que realmente aconteceu com a minha filha naquela casa, mas uma coisa é certa: aquilo não era apenas uma presença. Era algo maligno, algo que queria destruí-la. Mesmo depois de anos, Ana ainda carrega marcas no corpo e na alma. E eu vivo com a culpa de ter colocado minha filha naquela casa. Se eu soubesse o que nos esperava lá, nunca teria entrado. Nunca teria deixado aquilo chegar tão perto dela. Depois que saímos da casa naquela noite, fomos direto para um hotel. Ana estava exausta, quase inconsciente, e eu me sentia perdida, sem saber o que fazer a seguir. Passamos a noite em claro, eu a observando enquanto ela dormia, com medo de que algo ou alguém pudesse tentar levá-la novamente. Na manhã seguinte, procurei ajuda. Liguei para um padre, o mesmo que já tinha visitado a casa antes, mas ele disse que aquilo era mais forte do que ele podia lidar. Ele sugeriu que eu procurasse um especialista, alguém com experiência em exorcismos. Aquilo parecia loucura para mim, mas depois de tudo o que vi, loucura já não era algo que eu podia descartar. Foi assim que conheci uma mulher chamada Marta. Ela era conhecida por lidar com casos extremos, pessoas assombradas, casas tomadas por presenças malignas. Quando contei tudo o que havia acontecido, ela ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela disse algo que fez minha pele arrepiar. Isso não é só um espírito, é algo muito mais antigo, algo que encontrou na sua filha um portal para se manifestar. Marta explicou que entidades assim não escolhem suas vítimas por acaso. Elas buscam vulnerabilidades, brechas na mente ou no coração de uma pessoa. Ana, por ser uma criança, estava mais exposta. E a ligação dela com aquela casa, de alguma forma, ainda existia, mesmo depois de termos saído. Decidimos agir rápido. Marta recomendou que fizéssemos um ritual de limpeza, mas avisou que seria perigoso. Disse que a entidade não iria embora sem lutar, porque já havia se enraizado profundamente em Ana. Eu não tinha escolha. Precisava fazer algo para salvar minha filha. Na noite do ritual, voltamos ao hotel, onde Marta preparou tudo: velas, incensos, orações e uma série de símbolos que ela desenhou no chão ao redor de Ana. A menina parecia em transe, seus olhos vidrados, sem expressão. Quando Marta começou as orações, Ana reagiu imediatamente. Ela começou a gritar, mas não era sua voz. Era algo grotesco, grave, quase animal. Os gritos logo se transformaram em risadas. Uma risada que ecoava pelas paredes, como se houvesse várias pessoas no quarto. Marta continuava, firme, enquanto eu segurava Ana com todas as minhas forças. De repente, ela começou a se debater, seus braços e pernas se contorcendo de formas que eu nem sabia que eram possíveis. E então, ela falou algo que fez meu sangue gelar. Você nunca vai tirá-la de mim. Ela é minha. As luzes do quarto começaram a piscar e objetos voavam ao nosso redor. O ar ficou denso, pesado, como se algo invisível estivesse nos esmagando. Marta gritou para eu não soltar Ana. Não importa o que acontecesse, mas a força dela era sobre-humana. Eu mal conseguia segurá-la, e em um momento de descuido, ela me empurrou com tanta força que fui lançada para o outro lado do quarto. Quando consegui me levantar, vi algo que nunca vou esquecer. Ana estava parada no centro do círculo de símbolos, mas não era mais ela. Seus olhos estavam completamente pretos, e ela sorria de uma forma que não parecia humana. Marta continuava rezando, mas a entidade ria, zombando dela, como se nada pudesse expulsá-la. E então, Ana começou a falar. Disse coisas que ninguém poderia saber, segredos da minha infância, momentos que nunca compartilhei com ninguém.
Disse que eu era fraca, que nunca poderia protegê-la, que ela já estava perdida. Mas Marta não desistiu. Ela aumentou o tom das orações, gritando palavras em uma língua que eu não entendia, e o ambiente começou a mudar. De repente, Ana caiu no chão. O silêncio tomou conta do quarto, mas foi breve. Ela começou a gritar de dor, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Marta disse que estávamos perto, que a entidade estava perdendo força. Foi então que ouvi um rugido ensurdecedor e todas as luzes se apagaram. Quando a energia voltou, Ana estava desacordada e Marta estava ajoelhada, completamente exausta. Mas ela sorriu e disse: acabou, ela está livre. Levei Ana ao hospital naquela noite. Os médicos não encontraram nada de errado, mas ela ficou dias dormindo profundamente, como se estivesse recuperando tudo o que havia perdido. Quando finalmente acordou, parecia diferente. O brilho nos olhos dela estava de volta e pela primeira vez em meses, ela parecia em paz. Depois disso, mudamos para outra cidade, longe de tudo e de todos que nos lembrassem daquele episódio. Eu ainda tenho pesadelos, flashes daquela noite, mas Ana parece não lembrar de nada. Talvez seja melhor assim. Hoje, vivemos uma vida tranquila, mas eu nunca deixo de vigiar minha filha. Às vezes, vejo algo no canto dos olhos, uma sombra, um movimento, e meu coração aperta. Eu sei que aquilo pode nunca realmente ter ido embora. No fundo, vivo com medo do dia em que possa voltar. Relato 2. O guarda noturno e o mistério da fábrica assombrada. Eu sou Gustavo e já trabalhei em muitos lugares como guarda noturno. Sempre achei que era um trabalho tranquilo, desde que você tivesse nervos de aço e um bom café para aguentar as madrugadas. Mas nunca, em toda a minha vida, imaginei passar pelo que vivi naquela fábrica. Tudo começou quando vi o anúncio: procura-se guarda noturno. Salário acima do mercado. Confesso que fiquei desconfiado, porque ninguém paga tão bem por algo fácil. Mas eu estava precisando do dinheiro, então resolvi tentar. Quando cheguei para a entrevista, o gerente parecia um pouco estranho. Ele fez perguntas comuns, mas antes de me contratar, disse algo que não saiu da minha cabeça. Você vai ouvir histórias sobre este lugar. Não dê atenção. É só fofoca de gente que quer assustar os outros. Isso deveria ter sido minha primeira bandeira vermelha, mas aceitei o emprego. No meu primeiro turno, conheci Marcos, o guarda do dia. Ele parecia aliviado de me ver, como se estivesse ansioso para sair dali. Antes de ir, ele me deu um aviso: Gustavo, seja esperto. Se algo parecer fora do lugar, não vá sozinho. E, se ouvir barulhos do depósito, ignore. Não importa o que aconteça, fique longe de lá. Eu ri, achando que era pegadinha. Marcos balançou a cabeça e foi embora sem dizer mais nada. Eu fiquei sozinho, naquele silêncio esmagador. Era só uma fábrica velha, com máquinas desativadas e um depósito cheio de caixas que pareciam não ter sido abertas há anos. As primeiras horas foram normais. Fiz rondas, conferi os portões, anotei tudo no meu relatório. Mas, por volta das 2 da manhã, comecei a ouvir barulhos estranhos. Parecia metal se arrastando no chão, vindo do depósito. Lembrei do aviso de Marcos, mas minha curiosidade falou mais alto. Fui até lá com minha lanterna. O depósito era enorme e escuro, com prateleiras enferrujadas e caixas empilhadas. Vasculhei o lugar inteiro, mas não encontrei nada. Porém, enquanto estava lá, tive a sensação de que estava sendo observado. Olhei para trás várias vezes, mas não havia ninguém. Resolvi sair rápido dali e continuar minha ronda. Quando voltei à sala de segurança, notei algo estranho nas câmeras. Uma das prateleiras do depósito, que antes estava cheia de caixas,
agora parecia vazia. Fui conferir as imagens gravadas, mas o vídeo simplesmente travou. Não tinha nada além de estática. Na segunda noite, as coisas ficaram mais intensas. Estava conferindo o corredor principal quando ouvi passos atrás de mim. Girei rapidamente, mas não havia ninguém. O som continuava, cada vez mais próximo, como se alguém estivesse correndo. Meu coração disparou e eu saí dali direto para a sala de segurança. Na terceira noite, comecei a ouvir sussurros. Não palavras claras, mas um murmúrio constante, como se alguém estivesse tentando falar comigo. Era sempre perto do depósito. Dessa vez, decidi perguntar a Marcos o que estava acontecendo ali. Ele hesitou antes de responder, mas finalmente disse: há alguns anos, um guarda noturno morreu aqui. Ele fazia rondas no depósito. Segundo dizem, caiu de uma das prateleiras mais altas. Só que tem algo estranho nisso. Quando encontraram o corpo, ele estava no chão, mas havia marcas de mãos no pescoço, como se tivesse sido estrangulado. A polícia nunca encontrou explicação. E desde então, ninguém consegue trabalhar aqui por muito tempo. Minha vontade era sair daquele emprego na hora, mas o salário era bom e eu precisava do dinheiro. Naquela noite, decidi gravar tudo com meu celular. Fiz minha ronda normalmente, mas assim que cheguei perto do depósito, as luzes começaram a piscar. O ar ficou gelado e, de repente, ouvi claramente: saia daqui. Congelado de medo, olhei para o corredor e vi algo que me fez perder o fôlego. Uma figura alta, com os olhos completamente negros, me encarava. Era como uma sombra sólida, parada ali, sem se mexer. Minha lanterna piscava, e quando a luz finalmente estabilizou, a figura desapareceu. Quando chequei o celular no dia seguinte, a gravação estava distorcida, mas em um trecho dava para ouvir claramente um som, algo como respiração pesada, e depois uma risada. A partir daquela noite, as manifestações ficaram mais violentas. Portas batiam sozinhas, objetos caíam das prateleiras, e em uma ocasião, senti um empurrão tão forte que quase caí no chão. Mas o pior foi na minha última noite. Era quase 3 da manhã quando as luzes apagaram de vez. Fiquei no escuro, apenas com minha lanterna. Decidi ir até o gerador, mas assim que passei pelo depósito, ouvi um grito. Era um som humano, de puro desespero, vindo de dentro do depósito. Contra todo o bom senso, entrei. Lá dentro, vi algo que nunca vou esquecer. No centro do depósito, uma figura semelhante à que vi antes, mas agora mais clara. Parecia um homem, com o uniforme da segurança, mas seu rosto estava desfigurado, como se tivesse sido esmagado. Ele me apontou, e eu ouvi uma voz ecoando na minha cabeça: você será o próximo. Corri como nunca na minha vida. Larguei tudo naquela noite e nunca mais voltei. Pedi demissão sem olhar para trás, e até hoje evito falar sobre isso. Mas sei que aquele lugar não é normal. Algo sombrio vive lá e está esperando a próxima vítima. Se você ouvir falar dessa fábrica e do bom salário que pagam para os guardas noturnos, pense 2 vezes antes de aceitar. Algumas coisas simplesmente não valem o risco. Depois que larguei aquele emprego, achei que tinha escapado. Pensei que tudo ficaria para trás, como uma história assustadora que eu poderia ignorar. Mas eu estava errado. O que aconteceu naquela fábrica me seguiu, e minha vida nunca mais foi a mesma. Logo depois que pedi demissão, comecei a ter pesadelos. Sempre o mesmo. Eu estava no depósito, cercado pelo escuro, com aquela figura me observando. Seus olhos negros pareciam sugar toda a luz ao redor, e a voz dele ecoava na minha mente, repetindo: você será o próximo. Eu acordava suando, com a sensação de estar sendo observado, mesmo no meu próprio quarto. Por dias, tentei convencer a mim mesmo de que era só um trauma.
algo psicológico, mas as coisas começaram a ficar mais estranhas. Primeiro, foram barulhos em casa. Eu morava sozinho, mas ouvia passos durante a noite, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Quando levantava para verificar, não encontrava nada, mas o ar parecia denso, como na fábrica. Depois vieram as marcas. Um dia, acordei com arranhões no braço, marcas longas, como unhas. Não era algo que eu poderia ter feito enquanto dormia. No dia seguinte, foi pior. Havia hematomas no meu pescoço, como se alguém tivesse tentado me estrangular. Olhei para o espelho e quase não me reconheci. Meu rosto estava pálido, com olheiras profundas, e a sensação de estar sendo observado era constante. Comecei a pesquisar sobre a fábrica. Descobri que, além do guarda que morreu, outras mortes tinham ocorrido ali. Trabalhadores faleceram em acidentes inexplicáveis, máquinas que pareciam ganhar vida do nada, e até relatos de desaparecimentos. Mas havia algo mais antigo, algo que ninguém conseguia explicar. A fábrica tinha sido construída em cima de um terreno que, segundo os moradores mais velhos da região, era amaldiçoado. Diziam que era um lugar usado para rituais há muitos anos, antes mesmo da cidade existir. Cada descoberta só aumentava meu medo. Eu evitava dormir. Ficava acordado com todas as luzes acesas, mas nada parecia adiantar. Uma noite, ouvi um barulho vindo da sala. Algo pesado caiu no chão. Quando fui conferir, vi meu relógio de parede espatifado no chão, as agulhas marcando exatamente 3 da manhã. A mesma hora em que as coisas aconteciam na fábrica. Eu sabia que precisava de ajuda, então procurei um amigo, Rafael, que entendia dessas coisas sobrenaturais. Ele era cético, mas ao ouvir minha história, ficou sério. Disse que o que aconteceu comigo na fábrica não foi um simples susto. Eu tinha cruzado o caminho de algo muito mais poderoso, algo que agora estava preso a mim. Rafael me recomendou procurar uma especialista, uma senhora chamada Dona Lúcia, conhecida por lidar com casos assim. Quando cheguei na casa dela, ela me olhou por um tempo, sem dizer nada. Finalmente, disse: "Você trouxe algo com você, algo que não pertence a este mundo." Ela começou a fazer orações e usou uma fumaça densa que queimava minhas narinas. Durante o ritual, senti um peso enorme no peito, como se algo estivesse me esmagando. Dona Lúcia parou e me encarou. Ele está aqui. Ele não quer ir embora. De repente, senti um frio intenso, como se a temperatura do ambiente tivesse despencado. Uma força invisível me empurrou para trás e eu caí no chão. Dona Lúcia gritou palavras em uma língua que eu não entendia, enquanto eu sentia mãos invisíveis me segurando pelos braços e pelo pescoço. Era como se aquilo estivesse tentando me arrastar. Depois de horas, pelo menos parecia uma eternidade, o peso diminuiu e o ar ficou mais leve. Dona Lúcia estava exausta, mas me disse que o ritual tinha funcionado. No entanto, ela também me deu um aviso: isso não acabou. Ele foi afastado, mas não destruído. Você precisa evitar qualquer lugar como aquele. Nunca se aproxime de lugares onde a escuridão é forte. Desde então, tento seguir minha vida, mas as marcas ficaram. Não apenas as físicas, mas as emocionais. Ainda tenho pesadelos, ainda ouço passos às vezes, e ainda sinto que, em algum lugar, aquilo está me observando, esperando por uma oportunidade de voltar. Se há algo que aprendi, é que não vale a pena se arriscar pelo dinheiro. Lugares como aquela fábrica carregam histórias que não foram feitas para serem contadas. E o que quer que esteja preso a elas, nunca realmente vai embora.